Você quer ganhar dinheiro com o mercado de gols, mas não sabe montar uma lista de valor para fazer as suas entradas em over limite ou over à frente? Então fica comigo hoje até o final, que eu vou te mostrar na prática como é que você seleciona os melhores jogos para você fazer as melhores entradas em over limite e over à frente com os jogos de hoje, dessa sexta-feira, dia 19 de setembro. Bora lá. Bom, então estou aqui de novo com o Academia das Apostas do meu lado. Se você não conhece o Academia das Apostas, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para você usar. É um site gratuito que eu uso desde 2012 e tudo que eu sei de análise eu extraí desse site aqui. É o site que até hoje, né, me ajuda a fazer as minhas análises. Foi o site que mais me entregou a clareza de informações, sem deixar a tela poluída, né? Sem ter muita informação que eu não vou usar, né? Só tem aqui mesmo o bruto, né? Do que vai me ajudar nas minhas entradas. Então vou deixar a descrição dele, o link dele na descrição do vídeo para você usar. Então eu vou te mostrar aqui qual foi a lista, né? Ou uma parte da lista que eu montei aqui para essa sexta-feira, dia 19, e eu vou te mostrar por que que essa lista é uma lista válida para over à frente e over limite, né? Para você, se você gostar de um desses dois métodos, você saber os parâmetros que você lê ali na hora de selecionar a sua lista, na hora de montar a lista, para você ter jogos de valor, tá? O que é jogo de valor? Jogo de valor é aquele que você pode usar ele várias vezes, porque mesmo que você tome um prejuízo hoje, ele ainda devolve lucro para você no longo prazo. Então, bora começar aqui. O primeiro joguinho que a gente tem na lista de hoje é Rapid 2 e Admira, segunda divisão da Áustria, 1h da tarde, horário de Brasília. Tá no começo do campeonato ainda, rodada 6, rodada 7, na verdade. Só tem 6 jogos acontecidos até agora. Então a gente vai ler esses 6 jogos, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então daqui para cima são os jogos dessa temporada. Os outros jogos de baixo você não pode ler, porque são jogos da temporada passada. Você não pode misturar desempenho, porque o cenário muda e o que os times faziam na temporada passada não estão fazendo nesse momento do campeonato, tá? Então, o Rapid Viena 2 aqui, ele tem 2 falhas de ataque nesses 6 jogos. E aqui ele se envolveu aqui, ele marcou gols, né, em 67% desses jogos de início. Então, se você for depender do ataque do Rapid Viena, você tem que operar, se for em over limite, né? Você vai ter que operar com odd um pouco mais alta, porque ele tem uma incidência de consistência de ataque mediana. Ele não vai, em algumas vezes ele vai variar. Se você depender de gol dele, ele não vai conseguir te entregar o que você espera, tá? Você precisa, se for para depender dele, tem que ser uma odd mais alta. Para over à frente. Para over à frente, basta você ver a incidência de over 1.5 esse jogo que esse time tem. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 100% de over à frente, né? Over 1.5. Vamos ver o ambas marcam. 1, 2, 3, 4, 67% de ambas marcam. Então, ele é um time que varia em ambas marcam. Ele varia por causa desse ataque dele que falha, mas tem sido frágil e tem se envolvido em over 1.5 na maioria dos jogos. Vamos ver o Admira aqui. O Admira tem daqui para cima, né? São jogos dessa temporada aqui, tirando a Copa. Tem que tirar essa Copa daqui, né? Esse jogo aqui não conta. Esse jogo aqui, tira da lista. Conta o resto, né? 1, 2, 3, 4, 5. 6 joguinhos. E desses 6, o Admira marcou em 100% dos jogos. Então, para ele, né? Como ele marcou em 100%,
o ataque dele é confiável, por isso, por causa dele estar envolvido no jogo, aí sim, para over limite você pode baixar um pouquinho a sua odd, tá? Você já pode operar aí com odd próxima de 1.20, se você quiser fazer isso, tá? Tem valor, tá? Tem valor. Se você não quiser fazer isso, aumenta a sua odd para caber numa coisa que você gosta de fazer. Ambas marcam 1, 2, 3 só. Né? O ambas marcam do Admira é um pouco baixo. Então, você tem aqui um over 1.5 dependendo do Admira, né? Vou ver em over 1.5, ó. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. 83% de over 1.5. Para o over 1.5, você já pode começar com odd aí perto de 1,30, né? Você já tem valor você usar essa odd no caso desses times aqui. Então, vale para over 1.5, vale para over limite e ele entrou na lista por quê? Porque tem um time pelo menos com consistência alta de ataque, mais alta, o que vale para o over limite, e o over 1.5, eles têm aqui alta incidência de over 1.5. Os dois têm, principalmente o Admira, né? Descendo a página aqui, a gente desce tudo, vem para o global aqui. Por que vem para o global aqui? Porque a gente não pode ler ainda aqui a campanha casa fora. Não existem dados para você ler campanha casa fora aqui, porque tem poucos jogos nessas condições. Então, você não consegue extrair padrão aqui nesse momento do campeonato. Você tem que botar no global para poder extrair qual é a tendência que esses times vêm se envolvendo até o momento. Nessa tendência, você tem aqui um Admira que concentra os gols dele no segundo tempo e um Rapid Viena que começa a concentrar gol do 16-30 para baixo, né? E o que vem em comum entre os dois é o segundo tempo, certo? Então, se é o segundo tempo, a gente vai vir aqui e vai validar esse jogo tanto para over limite quanto para over à frente. E qual é a tendência desse jogo aqui? A tendência desse jogo aqui, a gente vai botar aqui, ó, Rapid 2 e Admira over 1.5, tá? Então, já tá aí. Ele vale para over 1.5. O que significa isso? Significa que tanto para over à frente quanto para over limite você pode fazer. Se você não gostar do over à frente, você vai fazer o over limite. Você vai esperar o over 0.5 bater na sua odd. Caso saia o gol antes e a sua odd não chegue, você pode esperar o over 1.5 para fazer essa entrada no over limite, certo? Bora pro próximo. A gente tem aqui na Alemanha, na Bundesliga 2, 1h30 da tarde, Kaiserslautern e Münster. Sexta rodada, então tem 5 joguinhos pra gente ler. São esses jogos aqui, né? Daqui pra cima. Opa. Daqui. Daqui pra cima. Então você tem aqui os jogos do Kaiserslautern, né? Daqui pra cima, ó. Tirando a Copa dali, você tem 5 jogos. O Kaiserslautern, nesse começo de campeonato, ele não marcou nenhum gol uma vez em 5. Ele tem 80% de consistência de ataque. Sobe um pouquinho a odd para poder, se for depender do Kaiserslautern. Ele tem em over à frente 1, 2, 3, só 3, 60%. Né? Então ele está com uma incidência baixa para over 1.5. O Münster, 1, 2, 3, 4, 5, 100% de over 1.5
marcou em 100% dos jogos, se envolveu em 100% de ambas marcam, tá? O Munster aqui. Então, o Munster vale para tudo. Over limite, over à frente, ambas marcam. Até over 2,5 se você quiser fazer aqui. Ele ainda tem condições, tá? Depois disso, você vem para o global aqui. Clicando no global aqui. O que vai acontecer? Vai ficar atualizando a página, que o Academia tá de zoeira. Aí você vem aqui para baixo. Clica no global. E aí você lê qual é o envolvimento em gols que esses times têm. O Munster, ele começa a se envolver em gol lá no 16:30, né? E vem para o segundo tempo. O Kaiserslautern começa a se envolver em gols no 31:45 para o segundo tempo. Então, você tem aí momentos em comum a partir do fim do HT para o segundo tempo para você fazer entrada em qualquer um desses momentos, né? Você pode mirar a sua entrada aqui a partir do fim do HT. Então esse jogo aqui, ele vale um pouco mais, tá? Ele vale um pouco mais pro over limite, porque você tem um risco aqui do Kaiserslautern se envolver com placares mais baixos. O Kaiserslautern tem um pouquinho mais de placares de 1-0 aqui, tanto marcado quanto sofrido. O Munster, ele tem se envolvido mais para over 1.5. Então você vai fazer o quê? Vamos botar aqui. Vamos validar ele também, né? Kaiserslautern e Munster over 1.5. O que você pode fazer aqui? Você pode fazer o over limite, o 0.5. Você pode fazer o over limite, o over 1.5. Você pode fazer o over limite se tiver em ambas marcam 1-1. Você pode fazer o 2,5. Você pode fazer o ambas marcam se você quiser, porque o Munster tem alta característica desse mercado de gols, tá? Você pode fazer o over à frente, o over 1,5 direto, tá? Tudo ali mirando a entrada a partir do final do HT, esperando a sua odd preferida chegar aí, tá? Eu tô colocando o over 1.5 aqui, só porque o objetivo do vídeo é validar, mostrar para você como é que você valida através desses parâmetros que eu tô lendo aqui, jogos para over limite e over à frente, né? Mas pode fazer tudo isso que eu acabei de falar aqui. Mais um, Bielefeld e Greuther Fürth na Bundesliga 2, 1h30 da tarde, horário de Brasília, rodada 6. Você tem 5 joguinhos aqui, né? Vendo do Düsseldorf para cima. O Bielefeld marcou gol em 100% dos jogos, né? Tirando a Copa daqui, essa aqui não conta. Mas o Bielefeld marcou gol em 100% dos jogos, já dá para usar ele com odd um pouco mais baixa. Over à frente, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então basta você ler ali quantas vezes ele se envolveu em over à frente. 100% de over à frente, ambas marcam 1, 2, 3. Ambas marcam tá baixo pro Bielefeld. Mas ele se envolve, mesmo que ele não sofra o gol, ele tem se envolvido em over 1.5. O Fürth falhou em marcar 1, 2 vezes nesses primeiros jogos aqui do campeonato. Então é um time que falha em marcar gol, mas dessa mesma forma ele se envolve em over à frente. 1, 2, 3, 4, 5. Vai um pouco mais até pro over 2,5, né? 1, 2, 3, 4, 80% de over 2,5, né? Mesmo falhando em marcar gols. Porque ele é frágil, então ele sofre gols. E você tendo aqui o Bielefeld sendo um time consistente, que marca mais de um gol por jogo, então sim,
mesmo sem o ataque do Furt, dá para você validar esse jogo aqui, né? Esses são critérios válidos para você validar esse jogo aqui para o seu over à frente. O over limite está embutido nisso aqui por causa da consistência de ataque do Bielefeld. Clicando no global aqui, a gente vê os dois times começando a se envolver com volume maior de gol a partir dos 31-45 para frente, né? Então você tem aqui o fim de HT para o segundo tempo, o maior envolvimento em golos. Então, de novo, bora lá. Bielefeld e Greuther Fürth over 1.5. Por que é over 1.5? Porque o Bielefeld marca mais de um gol por jogo, porque o Fürth, mesmo frágil, mesmo sem marcar gol, ele tem se envolvido, ele tem sofrido mais de um gol por jogo até. Tem ido um pouco mais pro over 2.5, então, se você quiser tentar até o over 2,5, você também pode. E pode mirar as entradas aí, né? Sua odd preferida, mais pro fim do HT e segundo tempo. Beleza? Mais um. Saarbrücken e Schweinfurt. Sabe-se lá se é isso, tá? 14 horas, horário de Brasília, terceira divisão da Alemanha. Rodada 7, tem 6 jogos pra gente ler. Então vai daqui, ó. Vai desse jogo aqui para riba, tá? Daqui pra cima. Você já tem os joguinhos aqui do Saarbrücken nessa temporada. Aqui o Saarbrücken falhou em marcar gol uma vez, marcou nos outros. Tem 6 jogos, né? 2, 3, 4, 5, 6. Marcou nos outros 5. Né? O Saarbrücken já tem 6 jogos. 6 jogos feitos. Marcou nos outros 5. Se envolveu em quê? Em over à frente. Né? Vai até pro 3,5 esse Saarbrücken aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 67% de over 3,5 com ambas marcam, né? O Saarbrücken aqui. Então você tem aí um time que vai pro ambas marcam e além do over à frente, né? Um over 3,5 aqui. O Schweinfurt aqui falhou em marcar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tem muita falha de ataque. E você não consegue depender do ataque desse time. Desta maneira, o ambas marcam aqui não é recomendável, tá? O recomendável é o over à frente e depender aqui do ataque do Saarbrücken, certo? Para over limite e over à frente, tá ok. Você clica no global aqui e vai procurar quais os momentos que eles se envolvem em momentos de gols em comum. Você tem aqui 31-45, onde tem as barras em comum, né, dos dois times, e vai para o segundo tempo a mesma coisa. De novo, mesmo sem precisar depender do ataque, sem poder depender, né, do ataque do Schweinfurt ali, esse jogo também é válido por causa desses argumentos que eu acabei de falar. Você pode fazer o over à frente, certo? Por que eu estou colocando tudo over 1.5 aqui? É só over 1.5 que dá para fazer? Não. Dá para você fazer over à frente. Dá para você depender do ataque do Saarbrücken. Dá para você fazer over limite, over 0.5. Se sair gol primeiro, você entra no 1.5. Né? Mas a única coisa que você não pode fazer aqui é depender do ataque do Schweinfurt. Você não pode fazer. Não tem valor você fazer isso. Enquanto estiver no âmbito do Saarbrücken aqui, dependência de gol. Tá? Até o over à frente, o over 1.5. Dá para você ir. Talvez até o 2,5, tá? Porque o Saarbrücken se envolve
e mais gols do que over 1.5. Beleza? Só o ambas marcam que eu não recomendo nesse jogo, porque o Schweinfurt aí não tem potencial para marcar gol. Ok? Escrevi errado esse Saarbrücken aqui, ó. Então você tem aí o Rapid 2 e o Admira validado para over limite e over à frente. Kaiserslautern, a mesma coisa. Bielefeld e Greuther Fürth, a mesma coisa. Saarbrücken e Schweinfurt também. Como é que você faz para validar a sua lista, seu jogo para esses métodos? Basta seguir a leitura que eu acabei de fazer. Você vai olhar nos últimos 10 jogos, vai ver o envolvimento deles com o over 1.5. As falhas de ataque para você ver, você vai ter que depender de um time só ou dos dois. Se você depender de um time só, você precisa validar que o único time que marca gols consiga marcar mais de um gol por jogo. Se ele tiver muito ambas marcam, né? Se ele tiver muito over à frente por ambas marcam, não é bom que você valide esse over 1.5 porque o outro time não marca gol, né? Então você tem que validar somente quando você tem um time que não marca gol, né? Tem muita falha de ataque. Você valida só o over limite. Aí o over à frente, a não ser que seja um time que marque sozinho mais de um gol por jogo. Aí tudo bem. Se não, se ele tiver muito over 1.5 com o cenário de ambas marcam, aí não. É melhor você validar só o limite, tá? Eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Eu preciso que você compartilhe para seus amigos. Deixe o seu comentário para mim aqui falando o que você está achando desse conteúdo, se está te ajudando. Eu preciso que você acione as notificações do sininho para receber todos os materiais novos que eu publicar, inclusive o aviso de lives. E eu quero fazer um convite para você, porque neste domingo, né, sexta 19, sábado 20, domingo 21, às 15h30 da tarde, eu vou iniciar aqui no canal a nossa primeira live de 2025. Então você está convidado a vir aqui para o canal domingo, que vem agora, dia 21, para você operar comigo, para você aprender método, para você interagir, para a gente trocar aquela ideia. Né? Você vai pegar os seus greens junto comigo, usando a minha lista, e eu vou analisar eles todos aqui para você, ao vivo. Você vai poder mandar sua mensagem, sua pergunta, e a gente vai pegar os greens juntos nesse início de temporada aqui, né? Europeia de 2025. Então, conto com a sua presença. Acione as notificações para você receber aí o aviso do horário que a live for começar. Beleza? Domingo, 15h30, horário de Brasília. Conto com a sua presença aí. E preciso que você se torne membro do Escola de Trading para operar junto comigo todos os dias lá no grupo do WhatsApp, o grupo Já Sou um Trader de Respeito. Tá? Então aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as formas que você consegue se tornar membro do canal. Inclusive os membros do canal, que são esses que eu preciso agradecer, né? Que os nomes vão ficar passando aqui. E eu preciso agradecer cada um deles, porque eles me dão essa moral de passar o meu conhecimento para eles poderem pegar os greens, saber mais coisas, né? E antecipar os greens que as outras pessoas tentam e não conseguem pegar. E conhecer um pouco mais de outras coisas, além de operações. Eu tô lá com eles todos os dias. Essa lista que eu tô colocando aqui no vídeo para você, eles têm pelo menos o dobro de opções, porque a minha lista não vem toda para cá, né? Eu só coloco aqui alguns jogos a partir de um horário que seja comum para todo mundo conseguir assistir, mas lá no grupo começou fim de semana, cara, é pau na máquina
em jogo, né? A lista começa aí de manhãzinha, 7, 8 horas da manhã, já tem jogo pra gente começar os nossos estudos. Quer participar? Se torna membro do Escola de Trading. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as instruções. Você vai mandar para mim a sua mensagem no Instagram ou no Facebook, me avisando que você virou membro e mandando para mim o seu número de WhatsApp para a gente poder ir estudar junto lá. Beleza? Então, se torna membro, clique em curtir, se inscreva no canal, deixa para mim o seu comentário aqui embaixo, acione as notificações no sininho para você receber os avisos e vejo você nesse domingo, dia 21, numa live aqui no canal, domingo, 15h30 da tarde, horário de Brasília. Beleza? Então bora continuar aqui. Próximo joguinho que a gente tem aqui, Emen e Dordrecht. 15 horas, horário de Brasília, rodada 7. Então a gente tem 6 joguinhos aqui. Vai daqui pra cima, né? Daqui pra cima. Então você tem aqui um Emen que falhou em marcar gol uma vez. Então ele marcou gol em 83% dos jogos. Se envolveu em quê? Em over à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 100% de over à frente. Os jogos dele vão até aí para um over 3,5, né? Esse Emen aqui. Na maioria das vezes, só uma vez que não foi pro ambas marcam. Né? Justo no jogo que ele falhou. Mas a tendência dele é over 3,5 com ambas marcam. O Dordrecht marcou gol em 100% dos jogos que fez até aqui. Não marcou, não saiu do 0,5 duas vezes, né? E tem outras 4 vezes que foi para mais do que um gol, né? Então ele tem 67% de over à frente, é over 2,5, né? Tende ao 2,5 nesses outros jogos aqui. Então, pelo menos para over à frente tem valor, né? Você só precisa tomar cuidado aqui com o Dordrecht saindo na frente, porque tende a repetir o comportamento do Dordrecht para um over 0,5, né? E você pode validar isso aqui, porque o Emen tem se envolvido demais nesse over à frente. Aí você vem aqui, clica no global e vai validar quais são os momentos que eles mais se envolvem em gols. Já tem envolvimento em gol em HT, né? 0,15, 16,30, 31,45 um pouco mais fraco. Segundo tempo, volta um pouco mais forte, né? Então você tem aqui o 0,15 e 16,30, 31,45 dá uma caída. Segundo tempo, fica mais forte um pouco mais. O que você pode fazer aqui? Nesse jogo aqui, você pode fazer over HT, tá? Se for o método seu. Você pode fazer over à frente. Você pode fazer ambas marcam. Você pode fazer over limite. Tá? Quase tudo esse jogo aqui comporta. Mas, como eu estou validando para você aqui ou over à frente ou over limite, né? Ele está validado, ele é um jogo de valor por causa desses argumentos que eu acabei de ler ali embaixo. Envolvimento em over à frente de ambos os times, envolvimento com ambas marcam, né? Consistência de ataque dos dois, que dá para você usar tanto para o over limite quanto para o over à frente, certo? Vamos colocar aqui nas sugestões. Vamos lá, Emen e Dordrecht over 1,5. Vamos lá. Então tá aí. De novo, Rapid e Admira. Tá validado. Kaiserslautern também. Bielefeld e Greuther Fürth. Mesma coisa. Né? São jogos que são válidos aí para 0,5. Para over limite. Não é over 0,5 não. É over limite ou over à frente. No over limite você tenta o 0,5. Se não der, você vai para o over 1,5. Então todos estão aí para você
Seguir Kaiserslautern, Bielefeld, Saarbrücken e agora o Emen aqui. Mais um. ADO Den Haag e Almer. 15 horas, horário de Brasília. 6 joguinhos pra gente ler aqui. O Den Haag ainda fez 5 jogos no campeonato. Marcou em todos os 5. Tá? Excluiu o amistoso daqui. Marcou em todos os 5. Se envolveu em over à frente. 1, 2, 3, 4. 80% de over à frente. Ambas marcam tem 1, 2, 3. O ambas marcam dele tá um pouco fraco. Por quê? Ele é um time que consegue marcar gol e não sofrer na maioria das vezes. Tá? O Almer não marcou nenhum gol 2 vezes nesses primeiros 5 jogos que fez aqui. Então não dá para confiar no ataque do Almer. Ele repetiu falha de ataque. É um time que possivelmente apresente problemas para manter consistência. Envolveu em over à frente. 1, 2, 3, 4, 80% de over à frente. Então, mesmo o Almer falhando em marcar gol, esse jogo ainda tem valor para você fazer over à frente. O over limite, obviamente, está validado. Tá? Vem junto. Você vem aqui, clica no global e vai validar aqui os momentos de gols. Eles vão começando a se envolver com os gols. Começa aqui, né? 31:45. Vai até o final do jogo. Para ambos os times, né? Tem aqui momentos em comum. Então, mais um aí para você tentar over à frente ou over limite. A do Den Haag e Almer over à frente também dá. Over à frente ou over limite, né? Também dá aí. Beleza? Se você não estiver entendendo o argumento que você usa para montar uma lista baseado em over limite ou over à frente, deixa aí embaixo a sua pergunta, a sua dúvida, que eu faço questão de vir aqui te responder. Certo? Stuttgart e São Paulo. 15h30, horário de Brasília, rodada 4. Tem um pouco menos de rodada. Aqui você vai ler só 3 joguinhos. Né? O Stuttgart e Berlim e os outros 2 aqui de cima. O Stuttgart marcou gol em 100% dos jogos até agora. Se envolveu em 67% de jogos com over à frente. Né? Com over 1.5. E tem ambas marcam também. O São Paulo marcou em 100% dos jogos até agora. Se envolveu em over à frente em 100%, over limite, ou over 1,5, 100%, 2,5, over 2,5, 67%, com ambas marcam, certo? Então você pode fazer o que aqui? Over à frente, pode fazer ambas marcam, pode fazer over 2,5, se o ambas marcam cair, né? Se chegar em ambas marcam, se você quiser fazer o over 2,5 também pode, tá? Mas ele está validado aí para over à frente e over limite. Você vem aqui, clica no global e vai olhar os momentos que esses times aqui se envolvem mais em gols. A partir de 16:30 até o final do jogo, dá para você começar a mirar aí, se a sua odd chegar, dá para você começar a mirar o comportamento. Esses gráficos aqui, isso que está aqui, ainda não está completo, tá? Você não vai olhar para isso aqui e falar, nossa, mas ele marca muito pouco gol no 16:30, não marcou nada aqui entre o 31:45 e aqui né, até o meio do segundo tempo. Você não vai falar isso, né? Por que você não vai falar isso? Porque você só tem 3 rodadas do campeonato, brother. Não tem como você querer que o time enche isso aqui de gol com 3 rodadas, né? Isso aqui é só para você perceber o comportamento que ele vem se criando aqui, né? Ele vem criando um comportamento quando joga nesse campeonato alemão. Então, daqui para baixo, 16:30 para baixo, você já começa a esperar comportamento de gols aqui de ambos os times, certo? Então, de novo, né, mais um jogo aí validado. Stuttgart, São Paulo, validado para os 2 métodos, tá?
over à frente ou over limite, se você assim preferir, né? Você pode fazer o 0.5, espera para ver se a sua odd chega. Se não chegar, você faz o over 1.5. Se tiver em ambas marcam, você pode até tentar o 2,5 aqui. Mais um. Betis e Real Sociedad, 16 horas, horário de Brasília, rodada 5. Tem 4 joguinhos pra gente ler aqui. Na verdade, o Betis já fez 5 jogos, né? O Betis já fez 5 jogos nesse campeonato espanhol aqui. Então daqui pra cima, ó. Daqui pra cima você já tem as rodadas do Betis. O Betis marcou gol em 100% dos jogos até agora. É um time de ataque confiável. Se envolveu mais com ambas marcam. O Betis é um time que vai pro over 1.5, só que baseado em ambas marcam. Se ele jogar contra um time que falha em marcar gol, pode ser que o seu over à frente não chegue, né? Pode ser que ele marque um gol e o jogo não vá pro over 1,5, tá? Então você tem aqui over 1,5 com ambas marcam, que é a tendência do Betis. O Real Sociedad tem aqui uma falha de ataque e se envolveu aqui em over 1,5 com ambas marcam, tá? Pode ver que aqui, ó, ele falhou em marcar gol, não foi para 1,5. E aqui o Betis não sofreu o gol, também não foi para 1,5, tá vendo? E aqui tá condicionado bem no sentido de que se o Betis marcar o gol primeiro, você vai ter um risco pro seu over 1.5, porque não dá para saber se o Sociedad consegue marcar gol no Betis ou se não consegue, tá? Você vai ter que assumir esse risco aí. Mas dois times têm tendência a over 1,5 com ambas marcam. Então dá para fazer o over 1,5, dá para fazer o ambas marcam se você quiser, tá? Você vai ter entradas de valor dessa maneira. O over limite, obviamente, está embutido. Você pode fazer o over 0.5. Se o Betis marcar o gol primeiro, você já começa a raciocinar aí se você vai assumir um 1,5 no over limite. Ou o Real Sociedad que tiver marcado o gol primeiro, aí sim, aí não tem muito o que pensar porque o Betis marcou em 100% dos jogos até agora. Momentos de gols no global, né? A partir de 31,45, tá? 16,30 não, tá? Porque aqui o Betis marcou, o Real Sociedad não se envolveu com gol aqui ainda. E quando aqui no começo do jogo é só gol sofrido de ambos os lados. Não dá para você esperar gol aqui ainda, pelo menos. Então do 31,45 para baixo, dá para você esperar gol aqui de qualquer lado, certo? Então esse jogo aqui está validado para over 1.5 ou over limite, né? Over à frente ou over limite, tá? De novo, over 1.5. Ah, você não sabe como é que tá sendo prazeroso digitar tudo over 1.5 aqui. Só isso que o Ailton sabe, digitar over 1.5, tudo quanto é jogo. Isso. Então aqui, como eu falei, se for fazer over limite, cuidado com quem marca o gol primeiro. O Betis abriu o marcador. Você começa a pensar, você vai assumir o over limite, o over 1.5 no over limite aqui, tá? Mas se não tem problema se você quiser assumir, tanto é que eu acabei de validar ele para over à frente, certo? É um jogo de valor porque eles se envolvem, tá, constantemente em over à frente, beleza? Último joguinho do dia, Rio Ave e Porto, 4h15 da tarde, horário de Brasília, rodada 6. O Rio Ave tem 5 joguinhos aqui. Na verdade, o Rio Ave tem só 4 por enquanto, né? Só 4 joguinhos por enquanto. Então, daqui pra cima, ó, você tem os jogos do Rio Ave. Marcou gol em 100%, se envolveu em ambas marcam em 100%. Foi até para over 3,5, né? 3,5 com ambas marcam em 75% dos jogos aqui. O Porto tem clean sheet. O Porto se envolveu com quase não sofreu gol, né?
Sofreu gol aqui só do Sporting. Nos outros jogos ele não tomou nenhum gol. E se envolveu em over à frente, né? 1, 2, 3, 4 em 5 jogos, 80% de over à frente. Mesmo que o Porto não sofra gol, ele tem feito jogos de over à frente, certo? Então, você tem dois times aqui, um com comportamento de ambas marcam, que marcou em 100%, e o Porto, que marcou em 100%, não sofre gol mesmo assim, se envolve com over 1.5, certo? Então, aqui você pode trabalhar, só o ambas marcam é que eu não recomendo, tá? Pela característica que o Porto tem de não sofrer gols até esse momento, tá? Então você tem aqui ambos os times se envolvendo aqui com over à frente, né? Over 1.5. Momentos de gols melhores, segundo tempo, tá? Onde ambos os times aqui têm mais envolvimento com gols. Inclusive o Rio Ave se concentrou aqui, né? Com gols marcados e sofridos neste segundo tempo. Beleza? Você tem aqui mais um joguinho validado, né? Os melhores jogos aí para você fazer o seu over limite ou over à frente nesse sábado, nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira, dia 19 de setembro. Beleza? Então você tem aí Rapid e Admira, que é um jogo que você pode fazer. Kaiserslautern Münster, mais um, né? Validado. Bielefeld e Furt, também validado para over limite e over à frente. Saarbrücken e Schweinfurt, também. Emmen e Dordrecht, outro. Ado Den Haag e Almer, mais um, validado para over limite e também para over à frente. Stuttgart e São Paulo, mais um. Betis e Real Sociedad. Rio Ave e Porto. Volta o vídeo, olha aí, quando os jogos forem acontecer, olha aí, escuta de novo aí as explicações que eu dei, porque se você for fazer over limite, tem aí algumas coisinhas a mais, né, que eu expliquei que você pode fazer, né, over 2,5, né, pegar um pouquinho mais de potencial de gol aí. Joguinhos que você pode fazer com valor, é desse jeito que você monta uma lista validada, né, para esses dois métodos, e assim você vai conseguir aumentar a sua lucratividade. Você vai ser um cara lucrativo, cara, se você fizer isso que eu expliquei aqui no longo prazo. Beleza? Se inscreva no canal, clique em curtir, acione as notificações no sininho, se torne membro do Escola de Trading e eu te encontro aqui no canal no domingo, 15h30 horário de Brasília, para a nossa primeira live desse ano. Beleza? Muito obrigado, bons greens, hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.